Iniciar, a gente vai estar lendo hoje Daniel 1:20, tá? Daniel 1:20. E agora eu vou estar também fazendo oração por vocês. Bom dia, Galvã, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero lhe agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecer, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo teu amor. Lhe agradecer, Jesus, pelo teu cuidado que nos mantém. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado em cada mínimo detalhe dos nossos dias. Muitas das vezes passamos por momentos de dificuldade, mas o Senhor sempre está ali, cuidando, guardando, fortalecendo e nos enchendo com a sua santa e gloriosa presença. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. Obrigada, Senhor, por nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus em todo o tempo. Obrigada, Jesus, pelo plano perfeito que o Senhor tem nos dado, principalmente de salvação. Nos ajude, Pai, a viver o extraordinário e hoje, que a sua presença nessa live ela venha a ser constante. E que essa presença venha a ser levada para dentro dos lares, dos trabalhos, para o nosso cotidiano. E que venhamos, Senhor Deus, meu Pai, romper essa manhã ouvindo a boa e perfeita palavra do Senhor. Nos conduza, Senhor, meu Deus, meu Pai, em cada passinho dado no dia de hoje. Nos direcione com muita sabedoria para tudo o que vamos fazer. E nos ajude, Pai. Nos ajude a ter entendimento da situação, para que possamos ter sabedoria de como nos posicionar no meio dela. Muito obrigada pela vida de cada irmão que tem me seguido, me acompanhado, que tem participado das nossas lives, ou apenas passado por aqui. Que cada vida, independente de estar só passando, venha a ser edificada e venha a ter esse encontro maravilhoso contigo. Porque sabemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor pode tudo, todas as coisas. O Senhor é o nosso Pai presente. O Senhor é aquele que cuida, guarda e protege. O Senhor é aquele que zela pelos teus filhos amados. Então que não venhamos ser reconhecidos como criatura, mas como filhos. Filhos de um grande Deus, cidadãos e herdeiros do céu. E nos prepara todos os dias, Senhor, para ter aquele encontro contigo e também para poder ser desenvolvido para aquilo que o Senhor nos criou e assim resgatar mais vidas para o teu nome, porque essa é a nossa missão aqui. Então nos ajude, Pai. Nos direcione, fale conosco e Espírito Santo, você tem total liberdade para ministrar nos nossos corações. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia! Então já vamos iniciar aqui a nossa live. É a primeira vez do Galvão aqui com a gente. Seja então super bem-vindo. Já nos segue aí, ó, para não se perder nessa terra de gigantes. E a gente já vai iniciar aqui, amém? Daniel 1:20. Quem tá fazendo devocional comigo, grifa na Bíblia, Daniel 1:20. E vamos estar lendo aqui, ó. Diz assim: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que era 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Né? Daniel 1:20. A gente está falando aqui da passagem em que o rei Nabucodonosor, ele pergunta algumas coisas para Daniel. O rei Nabuco, após dominar Israel, tornou-se um prisioneiro. Tornou como prisioneiro vários homens notáveis de Israel. Todas aquelas pessoas que se destacavam em Israel, o rei mandava chamar a sua presença, né? Acabava prendendo-os ali no palácio, porque os mais sábios, ele gostaria de estar rodeado deles. E para entender o quão sábio cada pessoa que estava ali era, o rei fazia várias perguntas, avaliando assim os homens. E um certo dia ele avaliou Daniel e seus amigos, que eram cativos, e ficou impactado com tamanha sabedoria e astúcia de Daniel, que ultrapassava até mesmo dos sábios do seu reino. Muitas das vezes, irmãos, a gente está perdido no meio de uma multidão e temos frutificado tantas coisas, porém nós
não nos sentimos sábios ou não nos sentimos capazes, sendo que Deus tem desenvolvido você diariamente. E nesse período de deserto, onde as coisas mais apertam, onde as coisas mais saem do seu controle, é onde mais Deus tem te desenvolvido. Às vezes muitas pessoas chegam em você para tirar a sua paciência. E o que você desenvolve nesse dia? Além da maturidade, domínio próprio. Porque a gente não pode falar qualquer coisa, a gente não pode sair respondendo qualquer coisa, né? Porque eu acho muito engraçado que as pessoas, elas gostam muito de julgar pessoas que servem a Deus. Ah, você pode rir, você não serve a Deus. Ah, você pode debater, você não serve a Deus. Ah, você quer dar limite nessa relação tóxica, mas você não serve a Deus. As pessoas acham que a gente, por servir a Deus, a gente tem que escutar tudo que as pessoas falam, aceitar e seguir em frente. Sim, o sábio calado vence. Mas a sabedoria também nos ensina a dar limites em algumas situações, encerrar alguns tipos de ciclos e, principalmente, focar na voz que importa. Porque você pode estar no meio de uma multidão, mas se você estiver com os teus olhos, assim como o Salmo 121 diz, elevados para os montes, até nos dias de dificuldade, se perguntando de onde vem o seu socorro, na sua mente você lembrará que o seu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra, e o Espírito Santo ministrará todas as promessas que Ele já te fez, te dando assim mais esperança para continuar. Essa passagem nos revela muitas coisas. Podemos aprender que cada pessoa tem um chamado de romper barreiras. Barreiras que muitas das vezes nós somos taxados como limitados. Deus, Ele colocou um plano no seu coração, colocou um propósito no seu coração. Aquilo que você mais faz de melhor serve para o seu ministério, para com Deus. Às vezes você fala assim, nossa, mas o que eu mais faço de melhor é fazer comida. Talvez o maior ministério que Deus Ele te colocou, além do alimento, seja o zelo e o cuidado. O dom do amor. Ah, eu só sei limpar a igreja. O dom da ajuda. Você não só limpa a igreja, você ajuda pessoas na igreja, você ajuda pessoas fora da igreja, você ajuda pessoas no seu âmbito familiar. O dom da caridade, né? Às vezes a gente olha para a situação, um exemplo sou eu. Uma das coisas que muitas pessoas questionavam em mim e reclamavam quando eu era mais nova era a minha comunicação. Ela fala demais. Então aquilo que era um defeito e eu tentei parar, que eu comecei a parar de falar. Tipo, as pessoas iam perguntar as coisas, eu chacoalhava a cabeça e comecei a ser uma pessoa que, tipo, não falava mais, não queria mais ficar batendo papo, porque eu falava muito. E naquilo que pra muitos era algo negativo ao meu respeito, que pra mim era um dom, eu comecei a aprimorar no dia a dia, pedindo para Deus ajuda para que eu pudesse desenvolver a minha comunicação de forma mais assertiva, para poder então tocar em muitas pessoas através da minha comunicação, levando aquilo que eu fui chamada para levar, que são as boas novas do céu, a palavra do Senhor, sem distorcer a palavra, levando a palavra pura, viva e eficaz, que transforma vidas, que lapida corações, que molda os cenários, que faz as pessoas amplificarem a sua visão e pararem de enxergar apenas o que o mundo quer que ela enxergue. Porque o inimigo, ele quer que a gente veja muitas barreiras na nossa frente, incapazes de ser acessadas ou talvez ultrapassadas. Mas temos que lembrar que o nosso Deus, Ele é maior que gigante, maior que mar, e Ele está no controle de tudo. Porque o mar é dele, o vento é dele, o barco é dele, você é dele, o cenário é dele. Ele não perdeu o controle, não. O mundo jaz do maligno, sim, mas ainda há um Deus que está presente no mundo, cuidando e guardando e zelando da sua vida, que te faz romper barreiras, furar muralhas e luta contigo na linha de frente. O inimigo, ele lança mentiras ao nosso respeito, dizendo que não vamos conseguir e que somos incapazes. Eu já me senti tão incapaz ao ponto de paralisar. E quando eu fui questionar a Deus o porquê que ainda não tinha acontecido aquilo que há muitos anos Ele me prometeu, e Ele me olhou dizendo, não fui eu que atrasei, é você que está paralisando. A gente tem essa mania, né, de culpar Deus.
Ah, não aconteceu ainda porque ainda não é o tempo de Deus. Mas quando vai ser o tempo de Deus? Eu me perguntei muito isso. E ainda perguntei, Senhor, será que realmente vai acontecer? Porque eu sou tão incapaz, não sei nem falar direito. Eu me comunico bem, mas a minha dicção não é uma das melhores. Eu tenho dificuldade em falar devagar. Então, tem hora que eu vejo que eu tô falando muito rápido, aí eu vou lá e diminuo a velocidade pra não se tornar cansativo. Mas eu entendo que tem pessoas que se eu falar do jeito que eu geralmente falava, que era muito rápido, ninguém vai entender. E aí eu vou ter que ficar repetindo a mesma frase, a mesma palavra para que a pessoa compreenda. Então eu pedi para Deus me ajudar a ministrar de forma assertiva. Por isso que Deus me colocou na onde? Com as crianças. Para que eu pudesse aprender a ensinar de forma assertiva. Porque se comunicar com crianças não é muito fácil. Tem coisa que você tem que explicar para a criança de uma forma que ela entenda e que não só ela entenda, porque eu dava aula para crianças de 3 a 12 anos. Então eu tinha que fazer uma história ali que todo mundo me entendesse e saísse levando a reflexão da mensagem. Porque a escolinha não é só para criança ir lá e comer um lanchinho. A escolinha é para eles aprenderem, mas com a linguagem deles, porque no culto nem sempre eles vão aprender, né? Então, a gente vê milhares de pessoas vivendo o extraordinário nesse mundo. E muitas vezes a gente se sente incapaz, porque a gente olha pra nossa realidade e fala, todo mundo conseguiu. Fulano conseguiu, ciclano conseguiu, Deus me prometeu antes de fulano, ciclano, beltrano e ciclano. Mas pra mim ainda não aconteceu. É como se 1000 vivessem o extraordinário do meu lado, 10.000 da direita, mas eu não fosse atingido. E aí Deus fala assim, não é bem assim. Você tem buscado por algo na fonte certa. E a fonte certa, que é Deus, tem te capacitado. Olha para quem era você há anos atrás e olha para quem está sendo você no seu agora. Quem era a Juliana? Por mais que eu não sou ainda nada, sou um grãozinho de areia. Mas o quanto eu mudei até aqui. Eu mudei minha comunicação, estou sendo desenvolvida em domínio próprio. Deus me fez uma promessa, eu tinha 15 anos de idade, estou começando a viver essa promessa agora, mas ainda está naqueles passinhos de bebê. Faz 4 anos que eu atuo na rede social, irmãos. 4 anos. Na verdade, eu comecei em 2013, nas redes sociais, só que eu fiquei dando várias paradas na minha vida e não era no nicho que Deus mandou eu entrar. Faz 4 anos que eu estou trabalhando para as redes sociais no nicho que Deus mandou eu entrar. Que não se trata de religião, se trata de falar e pregar sobre aquele que pode tudo. Então tem gente que às vezes fala assim, ó, você não sabe. Naquela live mesmo, né, quem tava aqui nos acompanhando, viu o rapaz falando? Ah, você tem que mudar de faculdade de teologia, porque você não prega a teologia. E eu falei, não, eu não prego a teologia. Eu prego a palavra de Deus. Do jeito que Deus ministrar, será pregado. Porque não adianta eu saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ter a unção da palavra. E eu não tô falando de entender a palavra. Eu estou falando de saber levar aquilo que Deus mandou. Porque o problema de muitos teólogos, irmãos, é que são tão estudados que se acham estar acima de Deus. Prega o que quer, fala o que quer e não deixa ser ministrado pelo Espírito Santo. É um templo cheio de conhecimento, porém é um templo vazio. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, se alguém questionar alguma coisa, eu falo, me chama no privado, me ensina e eu prometo melhorar. Porque eu acho que tudo que serve para o seu desenvolvimento é necessário, né? Então, eu falei para Deus assim, Senhor, a gente vê as pessoas se levantando e eu já sei lidar com sabedoria. Porque antes, não, eu ficava debatendo a live toda, aí ficava estressada, desligava a live e falava, chega, cansei. E aí ficava dias sem fazer live, ficava meses sem fazer live, falava que eu não ia fazer mais. Ai, porque eu realmente não sei, alguém que sabe falou que eu não sei. E o que eu vejo é pessoas que estão no meio, muitas das vezes, daquilo que você sonhou, tentando te desencorajar. Eu não tô falando só de redes sociais, tô falando da sua vida. Às vezes você tem um projeto e um sonho de alcançar determinada porta aberta. E aí um parente chega em você e fala, você não vai alcançar. Você tá orando talvez pelo seu casamento, pela restituição dele. Aí chega milhares de pessoas falando, você não vai alcançar. Mas qual verdade você leva sobre você? Aquela que você orou e perguntou pra Deus, isso é verdade? Isso vai acontecer? E ele disse que sim. Ou você está com um fone do mundo
conectar a sua orelha, aonde as mentiras do inimigo estão sendo transmitidas a 24 horas por dia. E você simplesmente só está absorvendo isso e levando pra tua vida. Eu fazia isso. Eu aumentava os fones do mundo e por muitas vezes eu paralisei. E sabe o que Deus ele me levou, quando eu questionei ele? A passagem do Egito. Eram apenas 20 dias para aquele povo viver o extraordinário. Mas eles precisavam entender quem era Deus. E eles optaram para continuar com as práticas do Egito. O Egito não estava mais no cenário. Mas as práticas continuavam as práticas do Egito. Então, quando Deus ele vai te lapidando, ele vai tirando os maus hábitos, ele vai te desenvolvendo. E não é a Juliana, é o Espírito Santo que vai ministrando isso. O Espírito Santo que ministra, olha, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. O Espírito Santo. Por isso que eu falo pra vocês, todos, independente de religião, são mais do que bem-vindos. E eu sou muito grata a Deus, porque muitas vidas são alcançadas pelas nossas lives, vidas aceitam Jesus, vidas são restauradas, famílias são restauradas. Porque nem sempre vai ser casamento que vai ser restaurado. Às vezes Deus te afastou de pessoas porque Ele quer restaurar você. Porque há muito tempo você começa a viver pelo sonho dos outros e esquece o seu sonho. Há muito tempo você muitas das vezes começa a focar das coisas do outro e acaba esquecendo de você. Eu tinha a síndrome da boazinha. Eu tentava fazer de tudo para as pessoas conseguirem realizar o sonho delas. E no dia que eu falei assim pra todo mundo, vamos orar pra mim também, gente? Porque assim, eu fazia assim, ó, não, fulano não tá bem? Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos orar, vamos jejuar. E no dia que eu falei assim, gente, eu tô precisando de ajuda, que eu tava passando por necessidade na minha casa. E eu falei, vamos orar? Eu não pedi pra ninguém me dar nada, irmão, só orar. As pessoas que eu orava simplesmente viraram as costas e falaram, ah, hoje eu tô sem tempo, pode ser outro dia? E eu falava 5 minutinhos, às vezes só 5 minutinhos no celular só vendo stories. E não podiam. E, vai pedir ajuda, né? E eu tava desempregada, irmãos. Eu ajudei muitas pessoas no grupo. Eu tava desempregada. Uma pessoa que me ajudou muito foi o Adriano, o Léo, o Marcos também me ajudou muito em oração. São pessoas que estão aqui na live, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Mas a Nicole também me ajudou muito. Também é uma das nossas seguidoras. E eu sou grata, irmãos. Sabe por quê? Porque pessoas que eu conhecia, do meu âmbito também familiar, parental, né? Família é o que você constrói. Você, sua esposa e seus filhos. Isso é sua família. Parente é pai, mãe, parentela. Já entra como parentela, depois de um casamento, tá? E aí eu via pessoas me questionando. Você serve tanto a Deus, você ajuda tantas famílias. Tem mais de... A gente tava com 25.000 de seguidores e não tá ganhando nada. Eu falei, irmão, se um dia alguém quiser me abençoar na live, a pessoa vai me abençoar. E eu lembro que antigamente, o Adriano vai lembrar, falava assim, gente, me ajude na live, temos aqui uma meta que o TikTok nos estabelece, nos ajude com presentes, porque esses presentes me ajudam, porque eu tava desempregada. E eu falava pra Deus, Senhor, o Senhor sabe pelo que eu tô passando, o Senhor sabe o quanto falta as coisas na minha casa. Só que aí as pessoas não ajudavam muito na live, o Adriano me ajudava bastante, e a gente que era, tipo, seguidor fiel. Não que era obrigado, porque a nossa mensagem ela é gratuita, você vai ouvir vídeos gratuitos aqui. Todas as manhãs eu me disponho a levantar mais cedo, né? Pra poder trazer vídeos pra vocês. Hoje eu digo pra vocês que eu não estou legal do meu estômago. Eu passei ontem o dia inteiro, como eu disse pra vocês, com alergia. Não teve live. E hoje eu não tô muito bem. Ainda tô, tipo assim, me sentindo fraca, me sentindo meio debilitada. Mas eu falei, hoje eu vou levantar. O inimigo não vai me deixar na cama. Levantei, tomei meu banho. Falei, vamos para a live. Tô pela graça de Jesus, mas Deus vai sustentando. Deus vai sustentando. Obrigado, irmão aí que está levantando vamos no Tec Tec até 4K. Glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que entender, irmãos, que muitas das vezes o inimigo, ele nos piores dias, ele vai tentar fazer você focar tanto no problema. Porque você focando no problema, ele vai ter acesso aos teus ouvidos. Então muitas pessoas vieram me questionar. Não é você que faz as lives? Não é você que ajuda milhares de famílias? Porque no nosso grupo tinha mais de 400 pessoas. Não é você que faz não sei o quê? E tá passando necessidade. Ora tanto, jejua tanto. Deus não fez uma promessa? Cadê a promessa? E esses questionamentos, na primeira vez que aconteceu, me fizeram questionar. E eu lembro que eu olhei pro meu cenário e falei... Eu prego muito sobre circunstâncias. Porque assim, eu passei 1 hora chorando depois de escutar isso. E era de uma pessoa, irmãos, que não era pessoa
estranha. Porque de pessoa estranha a gente ainda releva. A pessoa não sabe nada da minha vida, não tá num dia bom e quer, né, me desestabilizar. Agora, quando alguém que, tipo assim, tem acesso à sua vida. Eu escutei pessoas falando assim, se Deus estivesse nessa obra, ele simplesmente faria dar certo. Então, faz assim, ó, para de postar esses videozinhos e vai seguir sua vida, sabe? Foca no teu trabalho e é isso. E eu falando, no mundo, a gente vive pelos olhos do mundo, mas eu vivo pelos olhos da fé. Então, eu me levantei da presença do homem que me questionou, que me humilhou, que falou palavras assim que me causaram feridas emocionais muito grandes. Ajoelhei na presença do Senhor, porque é na presença dele que eu choro, que eu falo. Eu lembro que até eu fui fazer uma live, né? Eu acho que o Adriano tava nessa live. Eu gosto de usar vocês, viu? Débora, José, Cléia, depois vocês vão acabar sendo sempre usados nas minhas lives também, como exemplos. Eu fiz uma live chorando, que eu não aguentava de chorar. Eu falei, eu comecei essa live e eu vou terminar. E eu parava pra chorar, beber água e falava, irmãos, me perdoa, eu não estou bem, mas eu vou fazer a live do jeito que Deus mandou eu fazer. E eu fui fazendo a live, só que eu não conseguia falar direito. E muitas pessoas falando, tá tudo bem, Ju, respira, quer sair 10 minutos? Eu falei, não vou. Vou terminar o que eu comecei. Deus tá ministrando no coração de pessoas, vidas estão sendo tocadas. E a dor tava no meu peito, irmãos, de um jeito que eu não conseguia segurar. Então, quando eu falava o que Deus mandava, era como se Deus estivesse falando comigo. Então, eu ministrei naquele dia para mim. Porque aquele dia, cada palavra tocou em mim de uma forma tão surreal que eu não conseguia falar. E sim, o Jefferson falou aqui exatamente, ó. É muito difícil continuar quando tudo tá dando errado. As coisas não saem da forma que a gente quer. A dúvida bate. A gente se sente incapaz. E eu... Ui! Irmãos, perdoa. Soltou aqui o negócio. É que eu tô com um pequeno probleminha nesse negocinho, no pedestal aqui do meu... Peraí. Voltamos. Irmãos, é porque isso aqui tá... Às vezes tá caindo aqui, ontem também, no trabalho, tá... Prender bem, peraí. Calma, gente, derrubei vocês. A gente se sente muito incapaz, muitas das vezes. E a gente se frustra. Exatamente. E acaba mexendo com o nosso emocional. Exato, esse é o ponto. O inimigo, ele não pode, eu já falei isso pra vocês, ele não pode paralisar você. Ele não tem esse poder. Ele não tem o poder de fazer você desistir da sua história. Ele não tem esse poder. Mas ele sabe como manipular a situação para que você paralise. E o emocional, irmãos, ele governa o nosso corpo. E eu digo isso pra vocês porque o emocional abalado, ele tem poder de destruir pessoas. Se você já conheceu uma pessoa que tem depressão, crise de pânico ou ataque de ansiedade, você sabe que nos momentos em que essa pessoa está com aquelas crises ativas, elas não conseguem fazer nada, irmãos. Mal levantar da cama. Eu passei por depressão, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de fazer nada. Nada. Meu marido teve que ser guerreiro, viu? Porque ele me levantava com todo amor e carinho do mundo. Ele, não, vamos tomar banho sim, vamos tomar banho comigo. Aí a gente ia tomar banho. Embaixo do chuveiro, irmãos, eu só sentia vontade de voltar pra minha cama e deitar. Aí ele ia lá e penteava meu cabelo. Aí, tipo assim, eu comecei a ter uma mania de olhar pra minha unha pra ver se tava ficando roxa. Porque eu falava, se minha unha ficar roxa, é porque eu tô ficando com falta de ar. E eu tava tendo crise de ansiedade e crise de pânico. E isso ainda engatilhou uma depressão. E aí meu marido ia lá e fazia o quê? Pintava minha unha todo dia. Todo dia à noite eu tirava o esmalte com a boca, porque ele escondeu acetona. E no outro dia ele ia lá e pintava a minha unha com a maior paciência do mundo. Tudo errado. Pintava tudo errado. Pintava metade do meu dedo, pintava metade do meu dedo. Mas ele fazia. Ele teve muita paciência. E ele via que quando me dava crise forte, ele falava, vamos lá pro carro. Tava no tempo de pandemia. Ele, vamos pro carro. Me colocava no carro. A gente andava com os vidros todos fechados pela rua. E ele falava, olha lá o mercado, olha lá como é que tá aqui, olha lá como é que tá a igreja. E, tipo assim, ele me levava pra passear só pra mim poder descansar minha mente. Era muita informação. Eu perdi muitas pessoas e eu comecei a ficar desesperada. Eu soube que meu filho menorzinho teve Covid, aí eu já entrei em crises de pânico absurdas. Porque no caso eu trabalhava fora,
E então, eu trabalhava numa loja de departamento, porque muitas lojas, irmãos, não fecharam, tá? Eles faziam gambiarra pra vender. E acabou que uma pessoa com Covid entrou na loja, eu acabei, por mais que eu usasse máscara, luva, eu também peguei, passei pro meu filho e eu fiquei com aquilo em mim, tipo, eu me senti tão culpada ao ponto de paralisar. E foi na pandemia que Deus levantou nosso canal, me chamando todos os dias pra pregar. Mas eu não conseguia pregar, porque como eu vou pregar se eu não tô bem pra pregar? Eu vou pregar uma mentira? Porque eu não tava me sentindo bem. Eu não tava sentindo que Deus tinha o controle mais da situação. Eu tinha sentido que Deus simplesmente me abandonou. O meu emocional tava tão desestabilizado que eu perdi o sentido da vida. Eu perdi o porquê que a vida era interessante. Eu perdi o porquê que eu precisava estar ali. E eu olhava pro meu marido e falava assim, mas eu só tô ocupando espaço. Tanta gente morrendo aí porque queria tanto viver. E tipo assim, eu entrei com uma paranoia terrível. E aí meu esposo ligou pra minha mãe e falou, a Juliana, ela tá aqui, ó. Ela ora e tá pedindo pra Deus simplesmente levar. Minha oração não era mais, Senhor me cura, Senhor me sara. Senhor... Eu só ficava assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Muita gente morrendo, muita gente... Era tanta gente, eu ficava tipo assim, minha cabeça... E aí Deus ministrando, levante-se e vai falar. E eu falava pra Deus, eu não vou falar nada na rede social. Primeiro que é muita vergonha. Eu não vou passar essa vergonha. E segundo que eu não sei falar. E aí eu lembro que meu marido me chamou pra ir pra casa da minha mãe. Eu passei lá o dia inteiro. A minha mãe e outra irmã, que são do ciclo de oração, se juntaram o dia inteiro orando pela minha vida, jejuando pela minha vida, me ungiram. E não era falta de Deus, irmãos, porque eu orava todos os dias. Mas o meu emocional estava tão abalado que eu não via e não escutava mais a Deus. Eu escutava, você trouxe isso para dentro da sua casa. Eu olhava pro cenário e via pessoas que eu amava indo. E eu falava, por que tá acontecendo isso com essas pessoas? E eu começava, tipo assim, estar em desespero. E aí Deus falava, eu só quero que você pegue o que eu te dei, que é o dom da comunicação, e fale nas redes sociais. E eu questionava e falava, eu não vou falar, eu não tenho capacidade. E aí eu lembro que a irmã chegou em mim e falou assim, se Deus mandou você fazer, só faça. No dia que você começar a fazer suas lives, você vai ser curada. E lá vai eu. Fiz uma live de 5 minutos, irmãos. Foi 5 minutos, eu não falei assim, eu não sei falar nada, então eu vou orar. Abri a live no meio da pandemia. Em 1 minuto, a live já tava com 70 pessoas. E eu ficava olhando pra câmera e não falava nada. E falei, irmãos, Deus mandou eu vir aqui, então eu vou orar. Eu orei. E naquele dia a minha oração ela foi em tantas lágrimas. Porque eu comecei a orar normal e eu comecei a entrar em uma área com Deus assim muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. E eu comecei a orar e foram 5 minutos de oração. Total a live mesmo durou acho que 7 minutos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu saí daquela live, a primeira coisa que eu fui fazer foi tomar banho. Porque eu tava me sentindo toda grudenta por causa da lágrima. Meu marido até achou estranho. Eu tomei meu banho. Falei pra ele, eu tô com fome, eu vou fazer janta. Levantei, fui fazer janta, isso era noite. E eu comi. Limpei a casa. E no outro dia eu amanheci normal. Sem nada. Ninguém falava que eu tinha passado por depressão, por crise de pânico. Por nada, eu fui passar até na psicóloga e ela falou, não sei o que aconteceu, mas você tá simplesmente normal. Como é que você se sente? Eu falei, curada. E eu só fiz o que Deus mandou eu fazer. Eu me sentia totalmente incapaz de fazer, mas eu fiz. E foi quando eu vi Deus fazendo. No momento mais difícil da minha vida, eu vi suas lives e me ajudou muito. Foi em 2019. Então, temos seguidores antigos aqui, André. E eu fiquei assim, ó, literalmente me sentindo incapaz. E por que eu tô trazendo essa mensagem hoje? E por que eu prego dando exemplos, tá? Pra que você entenda que às vezes a pessoa olha pra gente e fala assim, ah, essa daí ora tanto, não vive nada de ruim, né? Não, a gente passa por experiências com Deus muito difíceis também, porque somos seres humanos. Tem dias que o nosso emocional tá desestabilizadíssimo. E é só Deus pra cuidar, irmãos. Só Deus pra cuidar.
Tem dias que a gente olha pro cenário e a gente fala, só Deus pra fazer. E foi na pandemia também que eu ficava perguntando pra Deus toda hora, Senhor, será que é realmente pra mim trabalhar com as redes sociais? Eram muitas dúvidas, porque eu recebia muita mensagem do pessoal do serviço falando, nossa, você tá falando sobre Deus na internet, se alguém quiser saber sobre Deus, vai pra igreja. E eu levava isso muito pra mim, eu ficava assim, nossa, é verdade, né? Só que as igrejas estavam fechadas, entendeu? Então, tipo assim, o argumento que eu dava é, mas se hoje a gente não pode ir pra igreja, a igreja tem que ir até as pessoas, então... Se eu sou a igreja, eu estou levando aquilo que Deus mandou para as pessoas. Comecei a fazer vídeos. E eu me apeguei nas lives, foi em janeiro de 2029. Em janeiro agora, dia 9 desse ano, foi quando eu me apeguei nas lives e falei, eu vou fazer. E a gente fez live depois do dia 9, todos os dias de janeiro, às 5h10 da manhã. Aí mudamos pro horário da noite, fizemos todos os dias no período de fevereiro, de março. Aí iniciamos abril. Aí começamos a colocar as lives só durante a semana, de segunda a sexta. Então, assim, a gente foi se adaptando pra melhorar também, né? Porque a gente tem uma família, temos casa pra cuidar, filhos pra cuidar. Mas o tempo inteiro que eu me achava incapaz, assim como Jeremias, que se sentia muito pequeno pra poder ministrar o que Deus mandava, Deus em todo tempo falava, eu te capacito. E quando eu parei de perguntar pra Deus, é isso que o Senhor quer pra mim? E coloquei que, poxa, Deus já me respondeu 365 vezes que sim, o que eu precisava entender era só confiar. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que você tem orado. Eu não sei o que você tem buscado. E também não sei as mentiras que o inimigo tem lançado ao seu ouvido. Porque o inimigo, ele gosta de desestabilizar você. Ele não pode tocar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, mas ele pode tentar lançar palavras. E com essas palavras, dependendo do que você mais tem focado no momento, se são nos problemas ou em Deus, você pode acabar absorvendo. E o que você absorve da mente vai pro coração, transborda, desestabiliza o teu emocional, desestabiliza o teu físico. O teu sentimental se encontra desestabilizado e você paralisa. Então eu não sei quais foram as mentiras que o inimigo disse pra você. Se ele falou que você era incapaz, que o que Deus te prometeu não iria acontecer, que o que você tem orado é só uma perda de tempo, mas eu vim dizer uma coisa pra você. Aquele que pode tudo e todas as coisas está contigo. Portanto, tudo você pode por meio daquele que te fortalece. E se porventura você se sentir incapaz, lembre-se que o mesmo Deus que cuida de você, que guarda você, que te chamou como filho e te disse que ele é o seu pai, presente em todos os momentos, é o Deus que te capacita, é o Deus que te desenvolve, é o Deus que muda o cenário. E muitas das vezes o que ele está precisando é que você apenas foque no que ele te mandou fazer. Ah, ele mandou eu orar mais. Foque em orar mais. Ele mandou eu jejuar. Foque em jejuar. Deus mandou eu renunciar a algo que eu amo por 3 anos. E eu estou renunciando. E não é algo que, tipo assim, eu estou me sacrificando em vão. Sabe por quê? Porque eu sei que aquele que me pediu é aquele que vai me fazer 10 vezes mais. Além daquilo que eu sonhei. Porque o quanto vale o meu sonho vale a minha renúncia. Então, assim, muitas das vezes a gente pede pra Deus tanta coisa, mas esquece de escutar o que precisa ser renunciado. Esquece de escutar como eu preciso me posicionar. Porque o nosso ouvido tá com o fone do mundo. Então chegou o momento da gente tirar o fone do mundo, que faz a gente se comparar com o irmãozinho da esquerda e da direita, que faz a gente ter inveja por achar que todo mundo consegue menos nós, que faz a gente se sentir em uma bolha onde só tem desilusão, tristeza e mágoas, sendo que o plano que o Senhor colocou pra tua vida é um plano perfeito, é um plano de salvação, é um plano de prosperidade. Eu amo ler esse versículo e eu vou ler ele pra vocês. Ai, meu pai. Pera aí, tá caindo minhas coisas. Que caiu aqui em Jeremias. Pera aí, vamos. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sou o Senhor, eu conheço os planos que eu tenho pra você. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar-lhe esperança e um bom futuro. E o que ele pede pra você é, então você clamará a mim, virá orar a mim e eu lhe ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Às vezes você tá se sentindo em uma situação onde você tem se perguntado, será que Deus ele vai mandar refúgio para essa situação? Porque parece que o cenário tá de destruição, você só enxerga arrogância, orgulho, ódio. E um cenário totalmente desfavorecido. Mas Deus não precisa tirar o Egito. Ele precisa mudar você.
para depois você fluir para fora desse Egito. As circunstâncias dizem não, mas Deus está dizendo sim. Então é no meio dessa situação que Deus mudará o cenário. Disseram que eu não ia conseguir, mas a última voz continua sendo do Senhor. Você está orando, você está buscando, você está jejuando? Pois é, o céu entra em ação. Mas disseram que não era mais para mim fazer, porque eu tô passando vergonha. Continue orando, buscando e glorificando o nome do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra continua sendo por ti. Aquele que venceu a morte continua sendo por ti. Aquele que mudou a história de milhares e milhares de vidas e que ministrou em sua palavra um plano perfeito de salvação. E não é uma salvação só para depois da tua morte. É uma salvação para tua casa. É uma salvação para tua vida. Uma salvação para os teus projetos. Uma salvação para o seu cenário. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. O que mudou de antigamente para cá é a forma que nós estamos nos portando na presença do Senhor. Às vezes a gente pede, mas não faz a nossa parte. Às vezes a gente ouve tudo que o inimigo fala e na hora de orar a gente já ora duvidando. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim: Juliana, você acha que Deus ele pode curar? Aí eu pergunto: há alguma coisa que Deus não pode? Aí tem pessoas que falam: você acha que Deus pode restaurar casamentos? E eu lhe pergunto: será que Deus não pode? Algo que ele não possa? Juliana, ele me fez uma promessa já faz mais de 10 anos. Pois é. Deus fez uma promessa pra mim, eu tinha 15 anos, eu tenho 27. Então assim, olha quanto tempo passou entre a promessa até iniciar os primeiros passos pro cumprimento. Davi era jovem quando foi levado sobre ele a unção de ser um rei. Porém, ele só foi ser rei com 30 anos. Jesus ele foi chamado antes mesmo de nascer para ser o rei da nossa salvação. E ele só foi finalizar a tua obra aos 33 anos. Então assim, ó, Deus ele começa muita coisa. A promessa, ele te dá a promessa cedo. Ele não te fala o que você vai passar, porque senão talvez você nem gostaria de passar por isso. Se Deus tivesse me falado que eu ia passar por tudo que eu passei na minha vida, eu tinha falado que eu não queria. Eu, sendo sincera. Ele me deu uma promessa incrível, maravilhosa. Só que se ele tivesse me contado os mínimos detalhes de tudo que eu passaria pra viver, eu não iria querer passar. Porque eu sei o quanto eu sofri, o quanto eu lutei, o quanto eu fui humilhada. Eu sei as situações que me diziam a todo tempo: para. E no momento que o mundo fala para, e você tem que continuar, você vai até sem forças, mas você continua e não é fácil. É doloroso, é pesado, é exaustivo. Você não tem nem ânimo para caminhar e você continua caminhando porque você sabe que Deus pode tudo. E isso ainda te dá um pouquinho mais de energia para continuar. E Deus ele é maravilhoso, irmãos. A partir do momento em que você descobrir e entender verdadeiramente que você é filho de um grande Deus e que existe um Pai que te ama e que Ele não está fazendo esse cenário ser de dor porque Ele tem prazer em te ver passar por isso, e sim porque Ele está te desenvolvendo. E Juliana, mas já se passou tanto tempo, vamos se autoanalisar. Quantas vezes você paralisou? Quantas vezes você falou: eu vou desistir? E aí você ficava dias ali sem fazer nada, daqui 5 minutos você estava orando por aquilo que você falou que ia desistir. Eu falei pra Deus várias vezes: eu vou desistir disso, acabou, cansei. E daqui 3, 4 dias tava eu lá fazendo de novo. Mas você não vai parar. A ordem do Senhor foi continuar. A ordem do Senhor é chegar lá do outro lado, é viver o extraordinário. A ordem do Senhor é continuar, então você não pode parar. Travou? Voltou? Vão me orientando aí, irmãos. É que eu percebi agora que está ligado meus dados móveis. Acho que minha internet deve ter caído. Pera aí. Voltou. Cancelar. A live travou agora porque eu saí e voltei, irmãos. Minha internet caiu. Agora voltou pra todo mundo? Voltou. Eu fui desligar porque minha internet caiu.
e liguei os dados móveis. Então é tempo da gente começar a descobrir a nossa identidade em Cristo. Sabe por quê? Quando você entender qual é a sua identidade em Cristo, o inimigo pode falar o que quiser. O inimigo vai falar, Deus te abandonou. E você vai falar, ei, porque eu sou filho. E Deus é um pai que não abandona o filho que ama. Quando Deus te reconheceu como filho, ele não te abandona. Você é filho, agora você não é mais criatura, você é filho. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida e por meio da sua vida, porque o que ele vai colocar na sua mão não é só para você. O projeto que Deus ele tem para sua vida, ele vai colocar em você, mas através de você aquilo vai transbordar e tocar em outras vidas. Então é algo muito maior do que tudo aquilo que muitas vezes você projeta na sua mente. Entenda uma coisa, você pediu algo para Deus, mas o que ele tem para você não é o que você pediu para ele. Como assim? Calma, deixa eu te explicar. Alecrim, não fica com raiva de mim. O que Deus tem para você é totalmente maior do que você pediu. Você pediu para Deus uma florzinha e ele tem para você um grande jardim. Porque Deus ele faz além daquilo que nós sonhamos, pedimos, pensando. Você tem um sonho. O seu sonho já chegou aos seus olhos, já chegou à sua mente, já chegou ao seu coração. O que Deus tem pra você é 10 vezes maior do que o seu sonho. Então, você não consegue imaginar, não consegue pensar e nem o seu coração consegue definir o quão grande é o projeto que Deus tem pra sua vida. O que Ele precisa que você entenda é que você é capaz. E se Ele te disse sim, continue. Apenas continue. Não é hora mais de você paralisar. Não é tempo de ficar prostrado chorando. Não é tempo de se entregar. É tempo de se levantar e agir. Continuar a nadar, mesmo que a correnteza esteja muito forte. Pense muito sobre isso hoje. E faça uma autoanálise. O quanto eu paralisei até aqui? Será que foi Deus que está demorando a me entregar algo? Ou será que eu que ainda não mudei os costumes do Egito em mim? Será que Deus que está tentando me entregar algo? Ou sou eu que ainda não prestei atenção e não entendi o que eu preciso abandonar ou abrir mão? Deus está tentando me entregar algo? O que eu preciso renunciar? Será que eu estou buscando a Deus lendo a Bíblia todos os dias? Ouvindo a palavra do Senhor? Através da meditação que eu mesmo estou fazendo, no caso você está fazendo para você mesmo, porque quando você lê, você está meditando para sua alma, né? Será que eu estou orando? Como eu tenho orado? Será que eu estou orando com dúvidas? Senhor, faz em nome de Jesus, por favor. Aí você está suplicando para ele fazer algo, mas ao mesmo tempo no seu coração tá, ai, mas e se ele não fazer? Ai, meu Deus, e se ele não fizer? E se ele não me escutar? Então focou. Senhor, obrigada. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Já está materializado no mundo espiritual. Ainda só não aconteceu aqui. Mas quando acontecer, vai ser brado de vitória. Senhor, eu já quero começar a organizar meu culto de ação de graça. Porque eu sei que a vitória é minha. É declarando com certeza que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer essa live um dia chegar a mais de 100 mil pessoas. E um dia a gente vai entrar aqui, vai ter mais de 100 mil pessoas na live. Vai ter mais de 5 mil pessoas, vai ter mais de 10 mil. E aí a gente vai falar, olha Deus começando a agir, trabalhando no meio daquilo que Ele prometeu. E não é pra se vangloriar não, é pra que vidas venham a ser restauradas e edificadas. Porque, irmãos, tem muitas vidas no mundo precisando de ajuda, precisando do plano perfeito da salvação, precisando lembrar quem é Deus. Porque o inimigo já corrompeu tanto a sua mente que elas pensam que o normal hoje é viver do jeito que elas estão vivendo, totalmente errada, totalmente afastada do caminho do Senhor. Eu não estou falando isso de... nossa, ela tem que ser crente. Eu tô falando que no mundo hoje, uma das maiores situações que está acontecendo e todo mundo pode notar é pessoas passando por problemas emocionais. E o remédio para curar estes problemas você encontra em Cristo. Talvez seja apenas mais uma oração. Não é oração pedindo perdão por você ter ansiedade. É pedindo libertação. A gente às vezes ora errado. Eu orei muito tempo, lembra dos palavrões? Eu orei muito tempo pedindo perdão e ia lá e cometi o mesmo erro. Então eu pedi para Deus me libertar. E pedi pro Espírito Santo ter liberdade para fazer isso. E Ele mudou. Então talvez a sua mentalidade esteja negativa. Em vez de ficar pedindo perdão pela mentalidade negativa,
ou às vezes isso nem tem causado remorso em você, porque já tem sido algo tão normal pensar negativamente, comece a entender que pensar negativamente não provém de Deus. Porque com Deus o impossível não existe no vocabulário. Tudo é possível para aquele que crê, isso é Bíblia. Então assim, comece a colocar em Deus as certezas, sabe? Senhor, vai mudando a minha mentalidade, Espírito Santo me liberta dessa mentalidade negativa e opressora, porque talvez isso esteja te paralisando. Como você vai viver o extraordinário se você não pensa que você pode viver o extraordinário? Ah, porque tudo dá errado, porque tudo... Você mesmo declara isso. Se você está transbordando negatividade, reclamações, murmurações, dúvidas e questionamentos, é disso que o seu coração está cheio. Então chegou o momento da gente nos encher do Senhor, porque você é capaz. E se você está pensando, não, Juliana, não sou, fica tranquilo. Porque o mesmo Deus que te chama pelo teu nome, que conhece a tua história, porque Ele mesmo escreveu, o mesmo Deus que te criou, te formou e te gerou, e teve planos e gerou você para vivê-los, é o mesmo Deus que capacita você para vivê-los. Então não tem desculpa. De uma forma ou outra você viverá o que Deus tem para você. Um lar disfuncional, ele começa através de mentalidades disfuncionais. Se eu planto negatividade dentro de um lar, aquilo floresce, causa frieza, opressão, distanciamento. Então eu preciso mudar meus hábitos para que o meu lar seja funcional, ao ponto de as bênçãos virem atrás de mim e eu apenas continuar só agradecendo pelas bênçãos. Eu sei como é passar por momentos difíceis, irmãos. Por isso eu encorajo você hoje a viver uma mudança em sua vida. Que você só encontra em Cristo. A tirar o fone do mundo, ó, chegou o momento de você pegar o fone do mundo, jogar, olhar para o céu e falar, e aí, Espírito Santo, o que a gente vai viver hoje? Ah, mas não. Eps. Espírito Santo, o que eu vou viver hoje? O que o Senhor está me capacitando para viver hoje? Porque se o dia tá difícil, o que eu preciso desenvolver mais hoje? Que o Senhor tá tentando me mostrar, eu ainda não sei, não entendi. Decida fazer a diferença. Não é hora de paralisar ou ficar escutando o que falaram ao seu respeito. Ah, mas falaram que eu nasci pobre e vou morrer pobre. Se a pessoa quer nascer pobre e morrer pobre, é um problema dela. Eu quero ter condições financeiras para ter uma qualidade de vida na minha família, aonde eu olho nos meus armários e não falta um alimento. Eu quero ter essa qualidade de vida. De eu poder abençoar outras vidas da mesma forma que um dia me abençoaram. De eu poder olhar no armário e falar, hoje tem pão, hoje tem leite, hoje tem. Entende? Eu quero. Então assim, ó, tem pessoas que não, que só aceitam, a gente precisa do mínimo. Não, eu não preciso do mínimo. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter uma qualidade de vida melhor para meus filhos. Porque a mentalidade já virou uma mentalidade de escassez. Deus não é um Deus de escassez, irmãos. Deus é um Deus de fartura, exato. Eu quero ter fartura em casa. Esses dias mesmo eu tava chorando pra Deus, falando assim, Senhor, eu queria tanto ter condições, sabe, que meu filho tinha pedido um bolo. Eu falei, eu queria ter condições pra comprar uma massa de bolo. Eu tava sem dinheiro. Falei assim, mas Deus vai prover. E tá tudo bem, né? E Deus, ele proveu, irmãos. Aí a gente comprou uma massa de bolo ali pro menino, fez um bolo pro menino e o menino comeu o bolo. Só que eu tenho que ser bolo de cenoura, porque não posso comer chocolate ainda. Então decida fazer que independente do cenário, você floresça. Decida florescer. Ai, talvez o que falta em mim é perdão. Você é capaz de perdoar? Não sou não. Você é capaz sim. Quando você decide eu vou perdoar, você perdoa. Juliana, mais dói. Perdoar não é esquecer. Às vezes o que falta em você é perdoar. Perdoar não é esquecer. Mas quando você decide perdoar alguém, você declara que você não quer que aquilo te doa mais. Porque você precisa fluir. Porque quem te feriu nem lembra que te feriu. Aí você fica aí, ó, se corroendo por dentro, com um peso que não devia estar aí. Então às vezes é só o perdão que você precisa. E você não se sente capaz de perdoar. Então perdoe. Senhor, ó, eu declaro em nome de Jesus que eu perdoo o fulano. E que ele possa ser curado. Se eu também fiz algo que magoou ele. Mas que eu também possa ser curado. Porque eu sei quanto isso dói em mim.
Você vai lembrar o que aconteceu, mas não vai doer mais depois de um tempo. Porque é como se fosse uma borboletinha você segurando. Quando você libera o perdão, ela voa. Ainda dói, mas vai melhorar. Parece eu. Bom dia! Obrigada, Lô. Deus abençoe você. É exatamente isso, gente. Exatamente isso. Jéssica tá na live com a gente. Débora, minha amada. O André. O Elton, né? Não é mais tempo da gente levar na nossa bagagem situações tristes. É o momento da gente ser impactado por Deus. Ao ponto do nosso legado, que a gente for deixar pra trás, impactar gerações. Eu quero mostrar pros meus filhos todos os dias que Deus, Ele escuta orações. Que você lê a Bíblia e Deus fala com você. Que você é a imagem que reflete o Senhor. E é por isso que a nossa maior pregação é aquilo que nós fazemos. É os seus filhos e os de casa ver você ler a Bíblia, ver você orando. Eles vendo, você tá pregando e ministrando pra eles. Meu esposo, pra quem lembra, ele não era evangélico e ele via todo dia eu orar, todo dia eu jejuar, eu buscar o Senhor, eu ir pros cultos. Não ia pros cultos todo dia porque minha igreja é bem longe da minha casa. E ele só ficava olhando, ele não falava nada e nunca chamei ele pra ir. Na verdade eu falava, você quer vir? Vamos pro culto comigo? Ele ficava assim, hoje não. E aí eu parei de chamar e falei pra Deus, Senhor, o Senhor no momento certo vai ministrar no coração dele. E aí o que aconteceu? Certo dia eu tava na igreja, meu marido entrou, assistiu o culto comigo, aceitou Jesus. E hoje a gente tem um lar baseado em Deus. Um lar que a gente lê a Bíblia, um lar que a gente ora. E tudo isso porque ele viu Deus agindo na minha vida. Ele viu que às vezes dava as coisas erradas e ele falava assim, nossa, mas você não tá frustrada, não? Eu falava, tô. Mas não com Deus. Com o prazo que eu estabeleci. Porque às vezes a gente estabelece prazo na nossa vida e não tem nada a ver com Deus. Às vezes Deus falou assim, eu vou fazer um milagre na sua vida. E você colocou que é pra ontem. E Deus não falou que era pra ontem. Deus só falou que vai fazer. Então assim, a gente precisa estar conectado ao Pai. E entender que somos capazes. Porque Ele nos capacita. Então hoje, a hashtag que eu quero que vocês coloquem aí. Não é hashtag, né? Mas é a palavra. Eu sou capaz em nome de Jesus, tá? Vamos colocar aí, ó. Eu sou capaz em nome de Jesus. É a hashtag de hoje, tá? Não precisa colocar hashtag, só escreve aí, ó. Eu sou capaz em nome de Jesus. Eu vou tirar print, tá, irmãos? Eu não esqueci. Enquanto os irmãos estão escrevendo, eu vou começar a orar por vocês. Glória a Deus. Isso aí, galera. Eu vou fixar aqui o Adriano. Comentário dele. Vão escrevendo. Que a gente vai... Eu vou orar por vocês agora. E aí a gente já vai iniciar o print. Não posso esquecer. Vamos lá? Lembrando que os prints das nossas lives, irmãos, estão disponibilizadas no meu Instagram. Então, quem puder estar nos acompanhando lá também é a Juliana Ferreira. Eu vi que a Cleia, ela tinha mandado mensagem lá. Perdão, Cleia, eu li e acabei não respondendo. Porque como tinha muita mensagem, eu vou responder todo mundo hoje no período da tarde, se Deus quiser, tá? Naquele dia eu não consegui estar respondendo. Eu acabei só visualizando ali. E não respondi, mas eu respondo hoje em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Jesus Cristo. Eu quero lhe agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer, pelas tuas promessas e por tudo que o Senhor é. Senhor, eu lhe peço sabedoria e astúcia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo. Que o Senhor possa estar, Senhor, meu Pai, cuidando, guardando e fortalecendo a vida de cada um dos meus irmãos. Que a graça do Senhor possa estar alcançando os meus irmãos hoje. E que eles entendam que o problema deles é só o passaporte para eles irem além daquilo que eles imaginaram. Porque é no meio do problema que o Senhor tem cuidado e guardado e fortalecido da vida dos meus irmãos. Então eu lhe peço, Senhor, que no dia de hoje o Senhor possa estar rompendo as barreiras que faziam essa pessoa se sentir mais triste, se sentir incapaz, se sentir até mesmo falha. Vá, Senhor, meu Deus, meu Pai, descendo sobre a vida dessas pessoas, cura.
prosperidade, libertação, restauração, poder vindo do céu, poder de ousadia para conquistar e tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Vai tirando todo o temor e colocando ousadia para que eles possam fazer aquilo que precisa ser feito e viver aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu lhe peço, Senhor, que o amor esteja sobre essa casa, sobre essa vida, sobre esses projetos e que haja bênçãos sobre o lar dessas pessoas. Eu peço para que essa manhã o Senhor derrame a tua presença sobre nós. Alargue as nossas tendas para que possamos ir cada vez mais longe. Estamos sedentos, Senhor. Dê-nos mais e mais e mais de Ti. E não permita que o mal venha afligir essa pessoa, nem a minha vida, nem a casa dessa pessoa, nem a minha casa, nem os projetos dessa pessoa e nem os meus projetos, Senhor. Que as bênçãos do Senhor de fartura em todas as áreas, na área sentimental, na área física, que venha a ser transbordante, que se multipliquem na área financeira e que haja cura emocional, sentimental, física e psicológica para todos os irmãos. Que a gente venha saber perdoar para fluirmos naquilo que o Senhor tem. Consagra, Senhor, a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês que acabou de iniciar para a glória do Senhor. Nos dê alegria, crescimento espiritual, sabedoria e boas virtudes. Restaura o nosso vigor e nos ajude a ir cada vez mais longe, porque cremos que em Ti romperemos em fé, porque o Senhor é mais do que vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa oração eu vou deixar disponível, tá? Porque é a primeira oração do nosso mês. Eu acabei de lembrar, hoje é dia 1 de outubro. Então que o seu mês seja abençoado e que esse mês venha a ser o mês de romper em fé e viver o extraordinário, porque você é capacitado, você é escolhido. Amém? Eu vou tirar print aqui, irmãos, que os irmãos escreveram, né? Pra postar lá no meu Instagram. Deixa eu subir um pouquinho mais. Eu gosto de pegar todo mundo que escreveu, irmãos, porque aí fica bonitinho lá no Instagram. Porque, querendo ou não, nosso maior convite é chamando as pessoas pra virem, né? Irmão Galvão, nessa manhã com Deus, o irmão gostaria de aceitar Jesus? De voltar aos braços do Pai? De se reconciliar? Aceitar você já aceitou, mas se reconciliar com o Pai. Porque grandes são as obras que Ele tem pra sua vida e elas não podem ficar paradas assim. O Pai sente muito a sua falta e Ele está de braços abertos, pronto pra te receber. O Pai sente a sua falta e Ele está de braços abertos te chamando pelo nome. Eu vou fazer o apelo, caso o irmão queira, apenas repita comigo. E você que está na nossa live, que gostaria de se reconciliar com Jesus, está afastado há muito tempo e tem até vergonha, né, de ir para a igreja, levantar a mão e falar, eu quero aceitar Jesus, eu te convido a aceitar nessa live. Aqui ninguém tá te julgando, ninguém tá te observando, você tá aí no seu cantinho, é só você e Deus. Se quiser falar em voz alta, pode falar, mas se preferir falar apenas com o coração, deixa Deus te usar também. O apelo vai ser feito e eu lhe convido hoje a conhecer e viver fora das expectativas do mundo, e sim as expectativas do céu. Lembrando daquele que pode tudo e todas as coisas e reconhecendo que Ele é o seu único Salvador. Amém? Eu declaro hoje que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Repita comigo. E eu declaro que Jesus é o caminho, verdade e vida. E eu o reconheço como Pai. Eu o reconheço como meu Salvador. E agora eu sou filho. E a minha vida pertence a Deus. Hoje eu declaro ao mundo que Deus é o Deus da minha vida. E que agora eu sou totalmente dele.
Amém. Irmão Galvão, já muito bem-vindo aos braços do Pai. Que Deus ele abençoe, guarde, proteja e ilumine muito a sua vida. Uma alma aceitou Jesus. Hoje não tá muito legal, irmãos, mas olha como valeu a pena, né? Te convido a participar das nossas lives de segunda a sexta, das 5h10 às 6, né? E 10, mas a gente tem passado sempre 10 minutos. Amanhã vamos entrar com a meta de K, se quem quiser nos ajudar aí, ó. Amanhã vamos bater aí uns 10, 15k de curtida, então vai ser muito tec-tec na tela. Participe bastante da live. Obrigada, Débora, pela sua participação. Obrigada, Maria, André, pela sua participação. Muito obrigada, meu querido e amado Adriano, pela sua participação. Obrigado, Galvão, Antônio, Michele, Abraão. Muito obrigado, Jeane, Tami e Maria. Que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine a vida de todos vocês e de todos os irmãos também que passaram por aqui. Espero vocês amanhã. Quem puder me acompanhar lá no Instagram, deixa Deus te usar. E se você sentiu no coração de abençoar a minha vida, deixa Deus te usar, me chama no privado. Amém?